Olá, pessoal. Eu me chamo Franciele Celestina, sou estudante do oitavo semestre de odontologia da Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente estou como monitora do componente curricular Estomatologia, Patologia Bucal, Cirurgia e Saúde Coletiva, sob orientação da professora Michele Falcão. A aula de hoje será sobre doenças infecciosas virais e aquelas que competem na nossa prática odontológica. Então, para começar, falando de odontologia, a gente não pode deixar de falar sobre vírus herpes. E dentro desse grupo existem 8 tipos de vírus do herpes já conhecidos. E a gente vai abordar, nesse momento aqui neste vídeo, herpes simples, herpes zoster e mononucleose infecciosa. Mas aquele material que enviei para vocês em PDF traz os outros tipos, as especificações, as características de forma bem mais detalhada. E também tem também naquele documento em PDF falando um pouquinho sobre o vírus da imunodeficiência humana, que é a AIDS. Então, para começar, trouxe aqui uma panorama geral, uma visão geral do que é o vírus herpes, que é um vírus de DNA de fita dupla que pertence à família Herpes viridae. Como eu mencionei, atualmente já foram catalogados, são conhecidos 8 tipos de vírus do herpes. E a transmissão desse patógeno, ela se dá pelo contato com a pele ou mucosa infectadas ou, ou por via sexual. E é importante que a gente saiba, que aquela manifestação inicial das lesões herpéticas, elas se dão através daquelas vesículas que tem aquele líquido mais esbranquiçado, pode tender mais para o amarelado, e que é um líquido altamente infectante. Não apenas o líquido, mas a fase também de ulceração que a gente vai ver, o processo de evolução dessa lesão, também é um estágio altamente infeccioso, de fácil transmissão. E o que é que leva à manifestação dessas lesões? Então, o principal fator associado à manifestação das lesões herpéticas, lembrando que aqui no Brasil, por exemplo, mais de 90% da população possui o vírus. E o que é que leva as pessoas não estarem manifestando o tempo todo? É que a maioria são indivíduos imunocompetentes, que têm o sistema imunológico responsivo. Quando o sistema imunológico ele se encontra enfraquecido, quando aqueles soldados que regem a nossa defesa, eles estão em menor quantidade, eles estão enfraquecidos por algum motivo, e dentro desses motivos a gente pode citar estresse, infecções, alta exposição ao sol, a gente pode citar gravidez também, porque no momento em que a mulher está passando por esse período gestacional, o sistema imunológico ele fica mais enfraquecido como uma forma de não expulsar o bebê, de não reconhecer o bebê como um corpo estranho. Então, todos esses fatores podem estar associados a uma baixa resposta desse sistema imunológico, e por ser uma infecção, digamos assim, que oportunista, ela vai se aproveitar dessa redução da atividade do sistema imunológico para se manifestar. E vai se manifestar de que forma? Através daquelas vesículas que vão se romper, formando a ulceração e posteriormente vão evoluir para o processo de cicatrização. Então, vamos começar aqui falando, como eu falei, existem 8 tipos. Agora, a princípio, vamos falar sobre 2 tipos que são amplamente conhecidos, que é o herpes simples tipo 1 e o herpes simples tipo 2. O tipo 1 também é conhecido como herpes labial. Ele tem envolvimento com a cavidade bucal, com os lábios, com a face, com a região ocular. E a gente tem o tipo 2, que é conhecido também como herpes genital, que tem envolvimento com as genitálias e com toda a região abaixo da cintura. Mas, hoje, atualmente, a gente já consegue encontrar manifestações herpéticas na cavidade bucal que estão associadas ao tipo 2 e também manifestações herpéticas nas regiões genitais associadas ao tipo 1, devido à prática sexual desprotegida. Então, como é que funciona a transmissão, Como eu já dei aquele spoiler no início, é pelo contato, então, pelo beijo, pelas gotículas, Como eu falei que o líquido é altamente infectante, extravasadas dessa bolha, e o período de inoculação, ou seja, o período em que o paciente ele entra em contato com o vírus e leva aquele período para que ele venha se manifestar, para que ele venha se instalar, leva cerca de 3 a 9 dias. E onde é que esse vírus ele vai se instalar? Então, ele tende a se instalar nas cadeias ganglionares. Então, quando eu falar um pouquinho sobre herpes zoster,
esse processo vai ficar um pouco mais claro para vocês entenderem como é esse processo. Então, eles se alojam nesses gânglios, nessas cadeias ganglionares, e ficam ali adormecidos, e só vão ser despertados, só vão se manifestar, se multiplicar e proliferar diante de uma baixa do sistema imunológico. Então, os fatores que podem desencadear as lesões herpéticas. Idade avançada, a gente sabe que pelo processo mesmo de senilidade, o processo de envelhecimento, o nosso sistema imunológico ele também se encontra mais enfraquecido, a atividade é reduzida, assim como também em crianças, a gente também tem um quadro mais susceptível a desenvolvimento de lesões herpéticas. Por quê? Porque a criança está tendo o sistema imunológico ali sendo formado. Então, ele ainda não está completo. Então, é uma fase também de maior vulnerabilidade para que essas manifestações herpéticas venham a acontecer de forma até mais intensa, mais grave do que de um adulto imunocompetente. A gente tem exposição solar excessiva também, é um fator desencadeante. Então, não vai ser incomum na prática clínica chegar um paciente dizendo que se expôs ao sol no final de semana e apareceu aquela bolinha na região do lábio. Então, não é nada incomum, isso pode acontecer também. E as questões de estresse. Então, o que acontece? No momento que nos encontramos estressados, o nosso sistema imunológico ele vai estar ativo, porque ele vai estar super vigilante. Ele vai estar se preparando para alguma ameaça iminente, mas essa ameaça não vai acontecer. Então, vai chegar um momento que ele vai fadigar, ele vai se cansar de estar super vigilante. E é nesse momento de cansaço, de redução de atividade, que as infecções oportunistas elas se manifestam, assim como a herpes. Como eu falei para vocês, nessa imagem aqui, eu falei para vocês, né, que as crianças têm imunológico ainda está sendo formado e que elas podem apresentar manifestações severas, mais graves do que adultos, associados ao vírus herpes. Então, a gente tem aqui duas classificações que a gente tem. A manifestação primária e a manifestação secundária do vírus herpes. Então, aqui a gente vê uma criança que deve ter em média 6, 5 anos de idade, que está apresentando um quadro de gengiva-estomatite herpética, que podemos chamar de aguda ou primária. E nessa segunda imagem, a gente tem a manifestação secundária, que é aquela mais comumente encontrada pela gente, que geralmente se encontra na região labial ou perilabial. E ela é recorrente por quê? Porque no momento que esse paciente tem um baixo sistema imunológico, essas lesões podem aparecer e ao longo da vida elas podem vir aparecendo e com cerca de 7, 14 dias elas vão evoluir para a cura, elas vão cicatrizar. Então, o que acontece nessa primeira imagem que a gente está vendo aqui, da gengiva estomatite herpética primária aguda? Então, é o momento em que a gente tem ulcerações extensas, a gente tem a presença de vesículas de uma forma muito mais extensa do que no caso dessa manifestação secundária, que a gente vê que é algo mais localizado. Então, aqui a gente pode ter envolvimento em toda a mucosa labial, a gente pode ter envolvimento aqui no tecido gengival, e além disso, podemos ter também um quadro de faringotonsilite, ou seja, uma inflamação na região da faringe e uma inflamação também na região das amígdalas. Então, em muitos casos, a criança ela pode apresentar esses dois casos conjuntos, tanto a gengiva estomatite herpética quanto a faringotonsilite, ou existem casos que ela pode apresentar apenas a faringotonsilite. Nesse caso, a gente precisa ter uma maior atenção para entender o que está levando aquela inflamação nas amígdalas daquela criança. E, além disso, a gente precisa também destacar que é uma doença que possui uma fase prodrômica. O que é isso? Antes de surgirem as primeiras lesões, ter as primeiras manifestações, o paciente ele pode vir a apresentar alguns sinais, como coceira, que a gente chama de prurido, na região que a lesão virá se manifestar. Então, entendida essa parte, eu comentei com vocês que essa lesão ela passa por um processo de evolução e, como eu falei, cerca de 7 a 14 dias, um paciente imunocompetente que tem o sistema imunológico trabalhando bem, essa lesão ela vai tender para a cicatrização. E, inicialmente, ela começa aqui nessa forma de vesícula, que tem aquele líquido altamente infectante que eu mencionei para vocês. Passando dessa fase, vai para elas se rompem
E aí já tem o processo de ulceração, e esse processo aqui tem a sintomatologia dolorosa intensa. Por quê? Porque aqui a gente teve a perda do epitélio, além de solução de continuidade. Então, a gente tem exposição de tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, temos terminações nervosas. Então, o que acontece? Com a exposição dessas terminações nervosas, o paciente ele vai sentir dor. E após passar desse período, já evoluindo para o processo de cicatrização, a gente vai ter a formação de crosta nessa região. Falando um pouquinho também sobre a histologia, bom, é importante que a gente entenda que dificilmente a gente vai biopsiar uma lesão herpética. Por quê? Porque o diagnóstico ele é puramente clínico. São lesões bem características, então ao ver a gente já vai desconfiar, sugerir que é uma lesão herpética. Mas, caso apareça alguma que seja muito atípica, que seja feita a biópsia, o que é que vamos encontrar na lâmina histológica? A gente vai encontrar células epiteliais acantolíticas. O que eu quero dizer com isso? Que essas células epiteliais elas vão estar mais afastadas. No epitélio, o que a gente espera, né, é que essas células elas sejam mais unidas, não tem tanta substância intercelular como no tecido conjuntivo. No tecido conjuntivo, a gente encontra mais substância intercelular, mas no epitélio não. Então, o afastamento dessas células vão nos demonstrar um processo de acantose. Um outro fator também que podemos encontrar e que é determinante, assim, das lesões herpéticas são células com degeneração balonizante. O que é isso? A gente vai encontrar células maiores, com núcleos maiores, e a região do citoplasma aqui mais esbranquiçada. E a gente tem também aqui, ó, logo na periferia, a gente tem essa circunferência preta que está nos demonstrando uma célula com degeneração balonizante. Logo na periferia dessa célula, a gente tem a cromatina depositada nessa região, formando ali um colar. A gente tem também na circunferência vermelha que podemos encontrar também células epiteliais multinucleadas, ou seja, células com vários núcleos, diversos núcleos. E qual o tratamento para um caso de gengivastomatite herpética aguda ou primária, como podemos chamar? Então, aqui, como a gente já falou, é mais comum acontecer em crianças, então a gente pode estar ali prescrevendo aciclovir, que é um antiviral, 15 miligramas por quilo, 5 vezes ao dia durante 5 dias. E o que é importante a gente destacar, que o antiviral aqui, ele só vai ser efetivo na fase prodrômica da doença, ou seja, quando a criança relatar que está com coceira, que está sentindo algum incômodo, pode estar apresentando febre. Então, apenas nesses casos, o antiviral ele vai ser eficaz. Quando as lesões estão instaladas, ele não vai ter mais tanto efeito. E a gente tem que fazer o que nesses casos? Esperar o processo, né, de evolução da doença e de cura. E a gente vai entrar com a terapia de suporte, ou seja, com analgésicos, anti-inflamatórios, se a paciente sentir febre, com antipiréticos. Tá? Com exceção da aspirina, porque é um antiagregante plaquetário e pode induzir algum processo hemorrágico. E o tratamento para a herpes labial, ali, a infecção secundária, né, aquela recorrente que a gente já conhece. Então, a gente pode estar utilizando manobras tópicas. Então, eu trouxe aqui o penciclovir, o aciclovir, docozanol. Em creme, esses medicamentos que também só são válidos na fase prodrômica, naquela fase de coceira, de prurido da doença. Quando a lesão ela se instala, é até ruim que a gente use esse creme, essa pomada, porque vai dificultar mais a cicatrização. Vai ter um fator ali dificultando aquele processo de regeneração tecidual. O que a gente pode fazer também nesse período que pode ser uma terapia coadjuvante, né, auxiliar no processo de recuperação? É combinar também com a clorexidina, porque a clorexidina é um bacteriostático e vai ajudar a evitar casos de infecções secundárias naquela região. Entendida essa parte, né, do herpes simples tipo 1 e tipo 2, a gente vai partir agora para um outro tipo de vírus do herpes, que é herpes tipo 3, que também o agente etiológico ele é chamado de varicela zoster. Eu acredito que todo mundo aqui já tenha ouvido falar sobre catapora, ou já teve, eu conheci alguém que teve. Então,
Esse patógeno é o agente etiológico para o desenvolvimento da catapora. Mas a catapora, a gente sabe, né, que geralmente ela acontece ali no período da infância, no período da juventude. E a gente tem uma outra manifestação que também é acarretada, também é originada por esse tipo do vírus herpes, da varicela zoster, que é o herpes zoster. Essa manifestação, ao contrário da catapora, né, da varicela, que acontece lá nos primeiros anos de vida, o herpes zoster ele só vai acontecer mais já na fase idosa, na terceira idade, que é o momento que a gente tem aqui a redução do sistema imunológico ali atuante. Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o vírus ele tende a se instalar nas cadeias ganglionares? Nesse caso aqui, dessa paciente, a instalação, o envolvimento, na verdade, nervoso que teve foi justamente no nervo trigêmeo. Quando a gente tem envolvimento da face, é um sinal que o nosso nervo trigêmeo ele foi acometido. Então, a gente ali naquela cadeia ganglionar em que os patógenos eles estavam acumulados, eles vão se manifestar e vão gerar essas lesões. E é importante que a gente veja aqui que são lesões que respeitam a linha média, ou seja, a gente tem o nervo trigêmeo do lado esquerdo e a gente tem o nervo trigêmeo do lado direito. Então, apenas um deles foi envolvido e a gente vê que apenas as regiões inervadas por ele é que são acometidas. Então, a gente deve se atentar a isso, porque é uma característica bastante importante para que a gente consiga fechar diagnóstico. E o grupo de risco, como eu mencionei, são indivíduos com idade avançada, indivíduos imunocomprometidos, por exemplo, que passaram por algum processo de transplante e que precisam estar tomando medicamentos para não ter uma expulsão, não ter uma rejeição daquele órgão. Então, nessa linha aí, a gente deve ter o maior cuidado com esses pacientes. Então, como eu mencionei, o herpes zoster, essa manifestação herpes zoster, se trata de uma reativação do vírus varicela zoster, perdão, no organismo. Então, no momento que aquela criança, aquele indivíduo, ele teve a catapora, o patógeno ele vai continuar convivendo com aquele indivíduo ao longo da vida, ali adormecido nas cadeias ganglionares, sem manifestar. No momento em que ele encontrar uma situação oportunista, ele vai vir manifestar e se apresentar dessa forma como a gente está vendo nas imagens. E é importante a gente salientar que esse processo, né, de patológico, ele possui 3 fases. Tem a fase prodrômica, que é aquela também, assim como o herpes tipo 1 e tipo 2, também se caracteriza por prurido, coceira, e nesse caso aqui coça bastante. A gente também tem a fase aguda, que é essa fase de ulcerações, onde a gente vê as lesões mais evidentes, de formas extensas. E a gente tem a forma também, a gente também tem a manifestação crônica, como a gente falou, né? É uma doença que tem envolvimento neural, ali algum nervo está envolvido nesse processo. Então, esse paciente, ele mesmo após a remissão daquelas lesões, ele pode apresentar uma neuropatia, apresentar incômodo naquela região que foi envolvida. E sobre as características histológicas, são muito semelhantes, então a gente vai ver aquele processo de celular de degeneração balonizante, certo? Que nem a gente viu naqueles primeiros casos. Então, qual é o tratamento aqui que a gente vai adotar para herpes zoster? Então, a gente deve, inicialmente, encaminhar esse paciente para o infectologista. Chegando lá, ele vai ser orientado a tomar antiproginosos, ou seja, medicamentos para reduzir esse processo de coceira, né, que eu falei que é bem intenso. As lesões cutâneas, elas devem ser limpas, secas e cobertas. E o antifúngico, nesse caso, ele só vai ser eficaz nas primeiras 72 horas de manifestação da doença. Passado esse período, o medicamento ele não vai ser mais eficaz. E aqui a gente tem aqui como exemplo o aciclovir 400 mg por via oral. E a gente também deve adotar, né, a terapia de suporte, como foi comentada, com uso de analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios. Lembrando que o antipirético não devemos recomendar aspirina por o potencial de induzir um processo hemorrágico. Então, passando para a mononucleose agora, que vai ser a última variação que vamos discutir.
A mononucleose infecciosa, que é causada pelo vírus herpes do tipo 4, é também conhecida como a doença do beijo, tá? E o agente etiológico para essa doença é o vírus Epstein-Barr. A disseminação dessa doença ela acontece bastante dentro do ciclo ali familiar. Por quê? Porque, como eu mencionei, né, tem essa questão da troca de saliva, e é justamente assim, no período 35 a 40 dias de incubação do patógeno, você teve contato. Durante esse período de 35 a 40 dias, você é um indivíduo potencial transmissor ali do patógeno. Então, a disseminação dentro das famílias é muito comum. Então, talheres que não foram bem lavados, pratos, copos que não foram bem lavados e utilizados por outro membro da família, promove esse processo de transmissão que é muito facilitado. E algo importante aqui a gente salientar é que geralmente é sintomático em adulto, esse processo infeccioso, em crianças pode ser assintomático. Não em todos os casos, mas acontece da criança não manifestar nenhum sintoma nesse caso de mononucleose infecciosa. Então, como é que a gente vê essa manifestação? Então, muitos pacientes podem apresentar ali a presença de máculas, né, pequenas manchas vermelhas no palato, principalmente na região de palato mole. A gente pode ver também as amígdalas ali, né, a tonsilite, as amígdalas mais inchadas, a presença de dor também, o paciente vai relatar a presença de dor. A gente pode ver nessa outra imagem aqui, a gente vê até melhor, a presença de placas brancas, e a gente pode ter todo esse envolvimento aí associado à febre, a mal-estar e a linfadenopatia, porque o nosso sistema imunológico, na tentativa de debelar essa infecção, ele vai estar trabalhando numa maior proporção, e com isso vai levar ao aumento aqui dos linfonodos, né, na cadeia cervical, que estão próximas ao processo infeccioso. Então, como é que se dá o tratamento para a mononucleose infecciosa? Então, tenho que dizer a vocês que não existe um tratamento específico. Em pacientes que têm sistema imunológico bacana e muito competentes, a fase aguda ela vai durar cerca de 2 semanas, então já vai estar evoluindo para o processo de cicatrização, e assim como as outras que a gente comentou, devemos lançar mão da terapia de suporte com analgésicos e antipiréticos. Então, sobre o herpes foi isso, gente. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato. Obrigada.